companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Doutor Roselito, este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicado no ano de 2015, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 17, em que iniciaremos o estudo do capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais, que vai da página de número 43 a 49. Para fins didáticos, nós dividimos este capítulo em 4 partes. E nesta oportunidade, nós veremos a primeira parte, a qual nós denominamos o valor da prece. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise deste encontro. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. Nós temos agora um novo personagem na história, que é o irmão Clementino, que deve ser um espírito de muita luz e que vem dirigir o trabalho. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade, a tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Então, o trabalho estava prestes a começar, os médiuns encarnados já ali prontos, posicionados na mesa, e neste instante, então, agora, as entidades que vão colaborar no trabalho se aproximam dos médiuns e se conectam com eles. Conectar aqui ainda não é dar a comunicação, é apenas fazer aquele contato. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. O Raul Silva, como nós vimos nas edições anteriores, é o dirigente encarnado do trabalho mediúnico, daquele grupo espírita. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio, que é o aparelho que eles estavam utilizando para examinar, o potencial de cada médium. Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sobre uma nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Interessante observar isso, que os médiums, ali posicionados, preparados para o trabalho, estavam semelhantes a uma fonte de energia, estava ligado em alta tensão para o trabalho. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular.
e justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então vejam que na hora do trabalho mediúnico, todo o corpo humano como que se transforma, né? E se prepara para o trabalho. Igual quando um atleta ele vai correr, ele faz o aquecimento, né? Que joga aquela adrenalina no sangue, né? Todo o corpo, né, se volta àquela atividade, né? Do atletismo. Mesma coisa na mediunidade, quando um médium, quando a pessoa se prepara para o trabalho, está concentrado, que faz as suas orações, né? Todo o corpo volta a esse trabalho e começa então a trabalhar essa essa fonte de energia, né? Que começa a clarear espiritualmente, né? Falando como se fosse uma lâmpada na cabeça de cada médium. Começa a exibir uma determinada radiação. E é dessa forma, então, que o médium vai se apresentar no psicoscópio. Não nessa imagem, nesse desenho, isso é só um exemplo, né? Mas na feição, na figura que nós queremos mostrar, é que é da irradiação que brilha da mente de um médium concentrado, de um médium que está voltado para o trabalho. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, ou seja, encarnado, mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Até porque toda base material é transitória. A alma é eterna, mas o corpo ele é transitório, né? É um aluguel, é uma passagem, um tempo, né? E toda conformação física, né? Ela é emprestada do mundo, é emprestada da matéria para que a alma possa desenvolver o seu trabalho. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Quando a gente vai para a praia, a gente bota uma roupa de praia. Quando a gente vai mergulhar, a gente bota aquela roupa de mergulho. Quando a gente vai para o espaço, a gente coloca aquela roupa de astronauta. Da mesma forma, é o espírito. Quando ele encarna na Terra, ele vai adequar um corpo para ele, para aquela sua programação espiritual que ele necessita. Então, toda a nossa conjuntura física, ela se aglutina, mas já tem uma certa configuração que vai patrocinar, que vai ajudar o desenvolvimento da nossa alma, de acordo com a nossa programação, de acordo com as condições que nosso pensamento se encontra. E quando ele fala na configuração atômica, nós já tivemos a oportunidade de mostrar isso aqui, é que desde o átomo, tudo compõe o nosso corpo, né? A aglutinação dos átomos, né, forma as moléculas que aglutinadas, que congregadas vão formar os organoides, que vão constituir as células e o conjunto de células iguais, parecidas ou semelhantes formam os tecidos formam os órgãos vão compor o sistema e aquele conjunto de sistemas é o nosso corpo humano, é a nossa parte física para o desenvolvimento do nosso trabalho. E como essa parte física, como o átomo ele não para, está sempre circulando os elétrons, aí, desenvolvendo potencial energético, o nosso corpo também não para. Então, no momento da meditação, da concentração mediúnica, toda essa energia se expande, né, de forma que é como se fosse uma corrente elétrica.
movimentando no nosso cérebro. Neste instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. É como se fosse uma transformação daquele irmão desencarnado, preparando-se para conectar com o médium Alceu. Como nós estamos na matéria, nossa vibração é um pouco mais densa, mais baixa. Então, o espírito, quando é de muita luz, ele precisa reduzir essa frequência, reduzir essa vibração para que a gente, que a hora que ele possa se conectar no mesmo nível de frequência conosco, né? A gente sabe que tudo na vida é frequência. O som é uma frequência, a, a luz, as cores também são outro tipo de frequência. Então, a vibração do irmão está na frequência mais alta, e para que haja conexão, para que haja linguagem, para que haja transmissão, é necessário que a frequência dele se diminua para que possa equiparar com a nossa. Bom seria que fosse o contrário, que a gente conseguisse levar a nossa até chegar à dele. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso tutor. Afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório que se respira habitualmente, descendo à posição de Raul, ao eu médium, tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante. Então vejam que tudo isso tem um objetivo, não é agradar ao médium, não é mostrar a capacidade do espírito, mas em benefício, tendo como objetivo, fim último, o trabalho mediúnico que está prestes a se iniciar. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira do musicista emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Muito interessante esta comparação que ele faz aqui. Nós temos um músico, né, na linguagem dele, emérito, ou seja, muito bom, que sabe, que entende de música, entende da arte, e temos um violino, um instrumento que serve para reproduzir música. Quem conhece a música, as notas, as harmonias, as vibrações da música, é o músico, mas o instrumento, estando bem afinado, bem estruturado, bem conservado, vai reproduzir a música, que neste caso seria a vontade do, do músico. Então, comparando com o mundo espiritual, nós teríamos que o músico seria o espírito e o instrumento, o violino, seria o médium, né? Então, o benfeitor, como conhece muito mais da energia espiritual do que o médium, ele se utiliza do instrumento, que é o médium, para que possa gerir, gestar a comunicação mediúnica. Notamos que a cabeça venerável do Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, o encarnado, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa, né? O espírito concentrado começa a emitir raios fulgurantes. Isso não é porque ele quer, é o resultado da sua concentração, o resultado da sua vibração. Ao mesmo tempo que que vai fazendo a conexão com o médium, que é o Silva, né? A, essa luminosidade também vai brotando da cabeça do médium, porque ele também tem a sua vibração e ele também está concentrado. Então, quando começa essa vibração, entra na mesma frequência, na mesma sintonia, essa energia começa, então, a aumentar a sua potencialidade e o médium começa, então, como se inundar dessa energia. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, já que todos eram espíritos.
Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Notem que não houve aí uma comunicação direta, do tipo, né, o espírito incorporou no médium. Não. Mas a conexão foi tamanha que o mentor, falando a sua mensagem, o dirigente do trabalho conseguiu repetir com algumas variações, com algumas pequenas diferenças, conseguiu repetir a oração que o mentor fazia. Bonita essa conexão, bonita essa entrega do médium nesse trabalho, o que facilita muito a tarefa do nosso mentor espiritual. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Então, observem que agora o Clementino, o mentor espiritual, está fazendo a sua oração, que está sendo repetida pelo Raul Silva no ambiente físico, né? E as coisas começam, então, a se transportar, a se diferenciar naquele ambiente de trabalho. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Por isso que nós colocamos nesta parte o título de a força da prece, a importância da prece. Porque quando todos se conectam em prece, é como o mentor conseguisse fortalecer a corrente que vai unir todos aqueles irmãos naquele ambiente. Então, cada médium começa a brotar da mente dele uma luminosidade, né, como resultado, como consequência da concentração de cada um, embalados, irmanados, harmonizados naquela prece. Caibar Schutel nos ensina que quando uma mente se coloca em prece, é como se fosse um farol no oceano, né? Os navios de longe, naquela escuridão, vão perceber aquela luz, vão perceber que ali tem uma referência de segurança, que é o farol. Cada médium que se coloca em prece, que se coloca em oração, ele se transforma num farol naquele ambiente. E aquele conjunto de médiuns irmanados, todos na mesma vibração, se conectando com a espiritualidade, aumenta ainda mais o potencial dessa fonte luminosa, dessa luz, e ela vai mais longe no espaço. O trabalho fica mais bonito, né? Mais seguro, tanto para a espiritualidade como para os trabalhadores mediúnicos. Então, está aí a importância da prece. Por isso que em todos os nossos trabalhos, nós iniciamos com a prece, uma prece bem feita, uma prece de coração, sem fórmula, sem repetições, mas voltada para o trabalho, voltada para aquele ambiente, é muito importante. Então, quando nós vamos começar o trabalho, nós não temos que estar agradecendo a Deus, né, pelo dia que tivemos. Nós temos que estar, ao iniciar o trabalho mediúnico, pedir a Deus que nos dê força, que nos ilumine, que ampare aqueles irmãos que ali vão ser colocados. Ou seja, vamos trazer a nossa petição para o objetivo que está prestes a se realizar. Daí a importância da prece. Então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo e se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajudem a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro em que continuaremos com a segunda parte do estudo do capítulo Assimilação de Correntes Mentais. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual, na carne, mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos
tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Que Jesus nos abençoe.